Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégia para identificar perigos e avaliar os riscos. É uma abordagem prática aí, depois a gente vai tentar mostrar para vocês algumas planilhas que a gente está desenvolvendo para o novo PGR. Mas vamos lá, a estratégia para identificar e avaliar os perigos e riscos é assim, cada risco tem que ser identificado com o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou a chance de sua ocorrência, né? Então o risco basicamente é a probabilidade dele acontecer vezes a severidade, né, se caso ele ocorra. Então, mas assim, por que é importante classificar? Classificar os riscos para fins de prevenção e tomada de decisão. Então eu só consigo tomar uma decisão assertiva se porventura eu tenho isso aí mapeado, né? E a segunda é a melhora de critérios adotados para avaliação de riscos e tomadas de decisão. Bom, basicamente a gente faz a identificação do perigo, a gente avalia, né? A gente vai chegar em três situações: ele é aceitável, ele é incerto e ele é inaceitável. Se ele for aceitável, a gente continua com ele ali, né, em vistas e sempre reavaliando ele de tempos em tempos para ver se ele continua dessa mesma forma. O que pode acontecer é a percepção mudar, né, ter alguma alteração e aí ele deixa de ser aceitável. O incerto, a gente tem que obter alguma informação adicional. Então, às vezes, fazer uma avaliação quantitativa aí vai nos ajudar a ver se ele é inaceitável ou se ele passa a ser aceitável. E o inaceitável a gente tem que controlar imediatamente. Para isso, a gente faz o uso da matriz de risco, né? A matriz de risco ela é uma matriz de probabilidade e impacto, né, que trata-se de uma ferramenta de gerenciamento utilizada para identificar determinado tamanho de um risco e possibilitar as ações de impedimento ou controle. A matriz de risco permite a visualização da atividade avaliada, podendo confrontar a probabilidade do evento acontecer com a gravidade do dano caso ele ocorra. Essa análise é possível realizar a gradação dos riscos e ter um parâmetro para priorizar as ações de medidas de controle. Então, ela pode ser 4x4, pode ser 5x5, como nos exemplos aí, né? E se você colocar números, ela vai te dar um número aí quantitativo, né? Um 5 vezes 5 vai dar 25, vai ser o crítico lá em cima, e o 1 vezes 1 aí vai dar um nível mais baixo. Você também pode classificar por baixo, moderado, alto e crítico. Depois disso, a gente tem a parte de aceitabilidade do risco, né? Então, a aceitabilidade é quanto você está disposto a abrir mão, né? Ou perder para continuar realizando aquela atividade. Ela muitas vezes é subjetiva e de acordo com a percepção do risco da pessoa que está avaliando determinada situação. Então, ela vai variar de acordo com a pessoa, se ela é mais apta ou menos apta a fazer esse tipo de avaliação, se ela tem um pouco mais de conhecimento ou menos de conhecimento. Então, o ideal é que você envolva o máximo de pessoas possíveis para poder fazer a avaliação do risco e depois fazer a aceitabilidade, né? Dois exemplos que eu trouxe aí é o seguinte: mercado financeiro. Por exemplo, a divisão do capital em 5 operações distintas, né, ao invés de todo o capital em uma operação só. Ou, por exemplo, a continuidade de operação de processo. Aí eu dei aí a continuidade da operação da barragem de Brumadinho. Então, alguém lá da barragem tomou aquela decisão de continuar a operação, né, de manter o restaurante embaixo da barragem lá, mesmo tendo todas aquelas análises de sondagem mostrando que a qualquer momento poderia ter um rompimento. Então é realmente você ter essa aceitabilidade, né, e fazer a gradação do risco de forma correta. Você pode ter o risco lá desde muito baixo, trivial, baixo, moderado, alto, muito alto, o crítico, né? E você vai ter três situações aí: aceitável, tolerável e intolerável. O aceitável, você tem que manter o risco, né, em aceitável e não precisa tomar nenhuma ação necessária. Basicamente o que você precisa fazer é manter ele ali em vistas para que você consiga avaliar ele de tempo em tempo. O tolerável você tem que eliminar ou reduzir ao nível mais baixo possível. E o intolerável você tem que eliminar ou reduzir ele. Ainda sobre aceitabilidade, né, o risco não significa que você não vai tomar nenhuma ação, né? Você pode ter duas situações. Você pode ter a aceitação ativa do risco, né? Então você planeja ali, tem um plano B se caso ele vier a acontecer, e uma aceitação passiva, quando nada é feito, nenhuma ação é tomada ou planejada. Você considerou ali que o risco é baixo e não vai ter muita importância se ele vier a acontecer, você, né, tomou a decisão de não fazer nada. Ou ali deixa algum aprovisionamento, né, para o caso da aceitação ativa. Lembrando que um risco ele pode ser de duas formas: um risco de oportunidade e um risco de ameaça. Normalmente na área de segurança do trabalho aí, a gente vai ter mais riscos de ameaça, né, para serem analisados,
do que riscos de oportunidade. Mas em outras áreas aí, financeiras e afins, você vai conseguir ter riscos, né, em projetos. Você pode ter um risco ali de oportunidade. Você também pode classificar dessa maneira aí uma matriz 3x3, onde você tem lá ele desde risco trivial até risco moderado, passando por substancial e até chegar no intolerável, né? Uma pitada de sabedoria é assim: toda situação gera uma incerteza e ela deve ser quantificada e estimada. Então, cada situação que você tiver dentro da sua empresa, você tem que quantificar e estimar ela, se você tem algum risco ali, né? E fazer essa estimativa. O risco também ele pode ser de oportunidade e de ameaça. E é muito caro tomar decisões em cima da hora. Então, decisões sem planejamento, quando a coisa já aconteceu, normalmente fica muito mais caro do que as decisões planejadas com tempo, né, com cronogramas aí para serem efetivadas, tá? Então, nos próximos vídeos aí, procurem no canal, eu vou deixar dois exemplos de matriz de risco que nós estamos desenvolvendo, uma em cima do HRN e a outra em cima de uma matriz 5x5, que vai nos permitir fazer esse gerenciamento aí dentro do PGR. Tá ok? Gostou do vídeo? Comenta aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve e deixa um joinha. Valeu, forte abraço a todos, até mais.